Olá a todos, obrigado pela participação aqui no mais um painel da Stark, hoje para falar um pouco de qualidade e RDC 430. Antes de mais nada, é importante ressaltar, todos aqui vacinados que vão estar presentes, todos aqui protegidos, então não se assustem que estamos com ou sem máscara, tá? Esse painel é uma oportunidade muito importante para todos poderem entender um pouquinho mais da RDC e eu queria aproveitar agora e apresentar quem vai participar conosco aqui junto da Stark. Eu estou com a Andréia. Olá. Olá, bom dia, pessoal. A Andréia é a nossa responsável de qualidade. Participando desse painel, nós temos a Liana. A Liana é uma referência aí do mercado. Liana, muito obrigado. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Ótimo. Conosco aqui presencialmente a Angélica, que também é uma pessoa importante, né, no mercado, diretora de qualidade da Luft. Bom dia. Junto desse painel, não presencialmente, por uma questão de logísticas de horário, nós temos a Carla, da Galderma. Olá, Carla, bem-vinda. É só para desafiar a logística. É só para desafiar a logística está aqui, funcionando, todos aqui estão trabalhando. A ideia desse painel, então, hoje é apresentar para vocês um pouquinho de RDC 430, aproveitando a experiência de todos e que seja um bom painel para todo mundo, né? Vamos bater um papo aqui sobre isso, né? Eu queria aproveitar a experiência da Liana, tanto tempo de mercado, técnica, estrategista, conhecedora profunda desse mercado. Queria aproveitar o seu conhecimento para que você falasse um pouquinho o que é a 430, antes que as pessoas perguntem o que é a 430. Né? Falar sobre a 430 é uma novela, né? Grande. Então, a 430 ela veio substituir a portaria 802 e ela trata as boas práticas de distribuição, armazenagem e transporte no que diz respeito a medicamentos. Quanto tempo a gente já está falando dessa portaria, né? Ela está há muito tempo na agenda regulatória, né? Eu ainda acho bastante impressionante as pessoas dizerem a gente não teve tempo para se adequar, a gente precisa de mais tempo, né? Porque isso está no radar há muito tempo da agenda regulatória na Anvisa e é uma resolução de uma importância gigante, até porque ela traz um olhar principalmente para os produtos de 15 a 30 graus, bastante diferenciado, né? Um olhar que já deveria ter sido feito, aliás, tinha uma prerrogativa da manutenção de temperatura de acordo com o registro de produto na própria 802, né? E nos próprios regulamentos globais de manutenção da qualidade do produto, das boas práticas de distribuição, exatamente. E como toda grande mudança, né, ela é impactante, ela traz uma série de processos e requisitos que com certeza vão ajudar muito a proteger a saúde de quem está no final da cadeia. E com isso a gente tem um grande impacto, né? Nada que não dê para fazer, né? São processos extremamente executáveis, mas que vão despender operação, tempo. Mas uma mudança, como toda mudança, né, ela tem um seu período de ajuste. Né? E as pessoas estão deixando para fazer o ajuste mais perto do fim, por aquela expectativa de... Vai que não pega. Talvez postergue mais uma vez, né? Como aconteceu. Mas pelo visto, né, vocês têm alguma expectativa de mudança disso? Não, vai acontecer mesmo, né? Vai acontecer. Vai acontecer. Até interessante, né? Uma das questões sobre o adiamento... esse adiamento aconteceu uma única vez e foi num período de pandemia. Quando a gente fala no processo de adequação, eu concordo com a Liana no sentido de que já era uma discussão, só que houve, por outro lado, né, uma série de necessidades de adequação na redação, né, da RDC para que ela ficasse de fato aderente, né, à realidade de operação. Eu falo por parte do operador logístico, então, especificamente sobre o transporte, desde a publicação da RDC, a gente veio aí numa série de discussões, né, o mercado trabalhando muito forte nisso, a indústria, o fornecedor, para que a gente fizesse essas adequações. Então, essas necessidades, e eu acredito que muito ainda da insegurança e do questionamento se vai acontecer ou não, foi por conta dessas discussões em que, de fato, houve a necessidade de adequação. A gente olha a RDC, eu concordo que, de fato, vai trazer um conforto, né, para as pessoas, principalmente para o paciente,
na segurança do que ele recebe como medicamento, mas a gente passou por esse período, né, de adaptação da redação para que a gente tivesse, então, a redação mais aderente e aí sim a adequação da nossa realidade logística, que é bastante complexa. A gente tem uma complexidade logística imensa na cadeia como um todo para conseguir tornar aderente e cumprir de fato a RDC. E isso que ela está falando é muito importante, esse ponto que a Angélica está mencionando, porque junto, né, com essa necessidade do mercado, de adequação, de entender como de fato funcionava a operação, a gente teve a agência regulatória muito aberta. Né? Nós tivemos vários encontros com a agência regulatória, através das entidades de classe, onde eles ouviram atentamente as nossas solicitações. Né? Eu acho que todo mundo tem um dedinho ali Não foi algo imposto respostas. de uma vez, né? Garganta abaixo. Na verdade, Flávio, eu acho que não dá para a gente ser binário nesse momento, né? Ou foi ou não foi. Eu acho que tem uma necessidade de adequação do mercado das operações farmacêuticas, uma proteção da saúde pública, né? A entrada do Brasil no PIX, um compliance com as legislações, os guias internacionais e, ao mesmo tempo, uma adequação, de certa forma, sem perder os princípios de qualidade no que tange às operações de mercado. Então, eu acho que é uma prática, vamos fazer o que é necessário, de uma forma que seja aderente, né? Como eles dizem, exequível, de uma forma que seja operacionalmente viável. Entendi. E nem tão custoso, né, Liana? Porque eu acho que é importante a gente colocar essa questão também do que acrescenta e daí, né, também a necessidade de fasear, enfim, de todo o processo que foi colocado justamente por essa questão, como adequar e sem tornar que isso, né, fique muito custoso, né, para o operador, para a indústria que já tem a contratação definida, né, do frete e como evitar que isso seja repassado lá na ponta, né, para o consumidor, para o paciente. Isso é uma verdade. E eu queria entender da Carla, que tem um outro lado, né? Ela tem o lado da indústria. Porque a indústria ela tinha o processo antes, agora ela está o processo de adequação e vai ter o pós, né? Como que ela está enxergando esse ciclo todo, Carla? Perfeito. Complementando o que a Liana disse, eu acho que dentro da indústria a gente já contempla de diversos requerimentos desde a entrada do material para a fabricação do medicamento. Então, os requerimentos que hoje nós temos que atender dentro da indústria já exige realmente esse cuidado da qualidade dos medicamentos, desde uma validação de processo, validação de limpeza, todos os controles dos materiais e do produto acabado. E ficava realmente pendente essa perninha para contemplar essa segurança do medicamento na distribuição, no transporte e na logística. Então, há muitos anos eu já trabalho com esse cuidado e essa responsabilidade que a indústria tem em assegurar a qualidade, a segurança e eficácia até o consumidor final. E a legislação, ela vem hoje realmente como um marco em que todas as áreas e cadeias vão ser responsáveis em assegurar isso. Do ponto de vista da indústria, né, quando a gente olha a legislação, a gente tem cadeia fria e a gente tem a carga seca. Para a cadeia fria, isso já era muito bem estabelecido. Todo o processo, qualificação, os cuidados, a gente já tinha, né, muito bem estabelecido. Para a carga seca, a gente vinha trabalhando com monitoramentos, com estudos. E agora existe um marco, uma exigência dessa responsabilidade de assegurar que esse medicamento ele se mantenha na condição de temperatura preconizada durante aí todo o seu transporte. Então, para nós, é uma continuidade de um trabalho, agora formalmente documentado, né, e principal ponto que eu vejo são vários desafios, né? Pensando em Brasil, pela extensão que a gente tem, pela complexidade logística, mas a gente hoje busca parceiros, a gente precisa estabelecer parceiros, fornecedores, a gente precisa qualificar esses parceiros, esses fornecedores, de forma a assegurar essa implementação. Então,
há um estudo nesse momento para atender, a gente conta com o prazo que está estabelecido na norma, a gente não está com essa expectativa de que vai haver nenhuma mudança. Então, para cargas secas, né, a gente está considerando aí março do ano que vem, e cadeia fria a gente já tem implementado. Então, hoje, do lado da indústria, a gente vem realizando esses monitoramentos, então, definindo qual é nossos piores casos, estudo de rota, conhecendo a que condição os nossos produtos estão sendo expostos, né? Até para ter a condição de avaliar o impacto desses produtos. Legal. Então, há uma discussão até com outros colegas de outras indústrias que estão avançando com esses estudos, e não é de agora, a gente vem fazendo esses estudos desde 2009 e mais agora profundamente em 2018. Então, a gente vem discutindo conceitos, né? Como que eu vou suportar essas exposições, que estudos nós precisamos fazer. Então, da parte da indústria, a gente também tem uma responsabilidade, a partir do momento em que eu descubro a que condição esse produto é exposto, como eu asseguro que a sua qualidade vai ser mantida. Então, seja por estudos que vão suportar essa exposição ou adequação desse transporte. Porém, ela fala em 3 divisões, né? Ela fala da parte da garantia, da armazenagem, da operação e da distribuição. Quem é responsável efetivamente? Todos os elos da cadeia, né? Todo. O bom, dependendo do ponto de vista, é que logo no começo, uma das primeiras frases da resolução é que todos os elos da cadeia são responsáveis, né? E eu acho que isso traz uma série de oportunidades. Ao mesmo tempo que as pessoas, as empresas não conseguem muitas vezes, e aí conseguir ou não conseguir, que diz respeito ao tamanho do capital para investimento, né? E outras menções estratégicas da própria empresa e etc. Mas eu vejo como uma oportunidade. Porque, na verdade, Flávio, se a gente for pensar, a gente está falando de medicamento. A gente tem uma cadeia de alimentos completamente refrigerada quando você pensa na entrega de um iogurte, né? Então, a gente vai ter uma subida de régua para nivelar a qualidade e é exatamente aquela hora onde as empresas que têm condições vão se fortalecer, aquelas que têm condições vão adequar, né? Vão se adequar. Tem empresas que já têm processos muito controlados, né? A exemplo da própria Luft, que tem processos controlados, que tem o seu armazém já na temperatura correta. Então, eu acho que é uma oportunidade pensar que todos os elos da cadeia são responsáveis. Eu acho interessante. Para efeito de transporte, por exemplo, olhando a Luft Transporte, não a Luft, a parte de operador logístico, né? Conta transporte. Houve alguma adequação? Sim. Com certeza, sim, né? Com certeza. E acho com que certeza. todo o mercado de transporte, nesse elo transporte, está se reinventando, né? Sim, sim. Desde quando, né, as discussões e que houve a publicação, a gente já iniciou o processo de mapeamento das rotas. Então, existe sim todo um trabalho que a gente vem fazendo desde então. Como a Liana falou, né, a Carla, na verdade, a gente já operava dentro dessas condições muito do que preconiza a RDC para o 2 a 8. Agora é adequar a cadeia seca, né, de 15 a 25, que é um volume muito maior, né? Então, assim, muda muito o volume. Para 2 a 8, a regra já estava bem estabelecida, né? Ou a gente transportava com controle passivo-ativo. Então, isso tudo funcionava. É aplicar parte deste modelo a um volume muito maior e em condições diferentes, em rotas diferentes. Então, amplia muito, né, a condição de adequação, mas sim. Muda, né? Muda bastante, né? Muda muito. Então, assim, a Luft já iniciou esse processo de validação das rotas de transporte para os medicamentos, para os produtos de carga seca, né, de 15 a 25. Sim, sim, já fizemos os testes, o mapeamento de inverno, né? E agora a gente faz o de verão, então a gente já está dentro até um pouco, até uma temperatura não, mas uma estação avançada para que a gente tivesse os resultados. Legal. Mas é claro que tem impactos como a gente mencionou na questão de investimento, não é um investimento baixo, não é um investimento rápido, que a gente
consiga fazer e volto, né, a reforçar. A nossa preocupação desde sempre foi em relação à última milha, né, lá, a última entrega. Exatamente. Quando a gente fala de transporte, a gente não consegue, a gente tem que prever desde o produto saindo do CD, parando numa área de cross-docking, chegando numa outra capital e dessa capital partindo para uma entrega menor até o último destinatário. Então, é bastante complexo, é um modelo bastante... É bastante. É bem desafiador, né? Porque envolve também, tem a questão dos subcontratados também, né? Sim. Essa é uma questão muito importante, né? Já era importante antes, né, da aplicação da norma, e agora tornou-se mais evidente ainda que toda a cadeia se preocupe mais ainda, o foco também voltado aos subcontratados, né? Exatamente. O que facilitou, né, ou tornou menos, né, diminuiu o grau de dificuldade, foi, né, o fato de já ter processos estabelecidos de qualificação, 2 a 8, né? exatamente, mas de qualificação também destes fornecedores, né? O fato de ter fornecedores já qualificados, parceiros já trabalhando conosco, facilitou bastante esse caminho para a adequação. Eu faço ideia. Você falou um ponto, né? Porque para quem faz validação e etc, sabe, né, de tudo que tem que ser movimentado, acho que todo mundo aqui tem essa noção. Aí, quando a gente descobre algo que precisa ser ajustado, a gente tem que investir, né? Então, Sim. no caminhão, Em a pessoas, embalagem, pessoas, tecnologia. E isso, que nem você falou, às vezes é um custo de investimento, né, que tem que ser repassado isso de alguma maneira. A indústria está preparada para receber isso, Carla? Ela aceita bem esse repasse de... Né? Num cenário, só completar, num cenário deste ano, onde a gente fala de investimentos e de reajustes importantes para o segmento, né? Bastante importante, né? O diesel praticamente está estável, né? A gente passa agora pelo 3º reajuste nesse ano. Exato. Então, assim, como é que a indústria enxerga isso? Porque, normalmente, para a indústria é sempre um pouco mais complicado mexer em orçamento, né? Em números definidos, né? Perfeito. É assim, a gente precisa começar, então... Claro que há necessidade de investimento, mas a gente precisa conhecer, né, o que é o ponto crítico de cada empresa. Então, primeiro, precisa mapear as rotas. Qual é a rota em que o meu produto ele vai ser exposto? A partir do momento que você começa a monitorar, você começa a descobrir que muitas vezes não é somente um investimento físico, mas é uma capacitação também das pessoas envolvidas na cadeia. Uhum. Então, quando eu falo que existem vários desafios, eu vejo os desafios desde a parte de você assegurar a cadeia como um todo, então, você ter parceiros que realmente te deem essa condição de qualificação desse fornecedor, e isso inclui a capacitação das pessoas. Uma pessoa precisa entender a criticidade da carga em que ela está carregando. Imagina que a gente faça monitoramento por um período, você faz o desenho dessa rota e aí você estabelece qual é o seu mais crítico. Se essa rota ela não se permanecer estável, né, que isso é muito difícil, mas se ela não representar o que você monitorou, você pode estar definindo um ponto que é falso crítico, que não é realmente o seu pior caso para você determinar que aquele vai ser a sua pior condição. Então, quando a gente fala de desafios, acredito sim que há uma questão de investimento, então a partir do momento que eu monitoro e que eu vejo que a minha condição térmica, ela tem o seu pior caso por temperatura, como que eu vou adequar esse veículo, esse baú? Então, a gente tem opções de mantas, essas mantas, elas vão ter um investimento. Mas existem soluções de longo prazo, sustentáveis. Então, acho que cada um tem que identificar qual é a sua maior criticidade e qual é a melhor solução. Falar, vou colocar tudo em veículo refrigerado? Não é uma realidade hoje que a gente consegue, nem por custo e nem disponibilidade de mercado. Como que eu atendo todas as indústrias farmacêuticas do Brasil inteiro com um veículo refrigerado? Então, a gente também tem que ser realista e você vai chegar no mesmo ponto que eu. Tomar esse cuidado de assegurar qualidade do medicamento. Por isso que eu digo, você precisa conhecer o seu produto, nem todos os seus produtos vão ter essa criticidade, temperatura e umidade, então a indústria tem uma responsabilidade em saber qual é
a sensibilidade do produto e a que temperatura ela está sendo exposta para propor a melhor solução, né? Eu não Então, sei se é a mesma. é um estudo caso a caso mesmo. Eu não sei se é a mesma pergunta, mas eu vou, sem querer te interromper. A indústria do alimento, que trabalha com picolé, por exemplo, já faz entrega Brasil inteiro em lugares distantes, monitorado e controlado. Por que há mercado de saúde não? Outro dia eu ouvi, não era nem isso que eu ia comentar, eu vou fazer um complemento ali à frase da Carla, à explanação da Carla, mas outro dia a gente estava num grupo, né, num comitê, onde nós temos pessoas de alimentos e farmacêuticos, né? E eu fiz exatamente essa pergunta. E as respostas são muito evasivas, né? É muito um sabonete, porque os requisitos, porque não sei o quê. Então, ninguém nunca me convenceu disso. Aliás, gente, se alguém quiser fazer um estudo sobre isso, estou aberta a contribuir com informações. Eu gosto, eu topo, mas eu tenho um ponto aí, eu fiz esse questionamento, né? Por que a gente não faz o mesmo que faz o caminhão de picolé, o caminhão, né, ou outro? E aí pega um ponto muito importante do que a Carla falou. Eu não sei se o caminhão de picolé, ele segue a mesma qualificação e tem a mesma necessidade das licenças que a gente tem. Eu já te respondo, não segue. Então, não segue, né? Não existe essa diferença bem grande. Para eu entregar o medicamento, e que bom que é assim, eu preciso entregar ele num caminhão qualificado, eu preciso entregá-lo dentro de um processo, eu vou monitorar e vou ter um sistema também validado para fazer esse controle. Eu preciso seguir todo o protocolo que eu não sei se o caminhão do picolé faz. Eu não sei mas olha que se o louco. caminhão do Porque picolé... ele tem o regulamento dele, né? Cara, Com é certeza. muito louco. Eu não a gente sei se o pensar. caminhão... mas eu não sei se o caminhão do picolé ou a empresa de picolé, ela tem uma área de qualidade, né? Com os profissionais capacitados que a gente Exatamente. tem. Se ele tem todos os procedimentos que a gente tem e se ele faz todo... E se ele é submetido a todas as auditorias, que, de novo, ainda bem que acontece. Eu adoro a auditoria de cliente, né? Porque nos ajuda e muito a melhorar sempre a cada auditoria os nossos processos. Eu não sei se ele segue esse padrão que a gente busca e que a gente pratica para o medicamento. Angélica, você tocou num ponto perfeito. Né? Eu ainda não comentei a parte da Carla. Eu quero falar, eu tenho palpitação. Eu quero falar de sorvete eu quero falar de sorvete. Você tocou num ponto muito importante, porque realmente isso não é uma realidade do mercado de alimentos, né? Todos esses processos, é lógico que a gente não pode responder por todo mundo, claro. E não estamos fazendo isso aqui, né? Sim, né? Nós não estamos, a gente está... o nosso foco é o mercado de saúde, e aí a gente só está repassando aquilo que a gente ouve, sim, né? Mas vamos pensar no seguinte, junto com esse mesmo grupo... Foi o relógio. Está participando também. Tá participando. Junto com esse mesmo grupo, o que eles dizem, né? E começou-se uma discussão muito assim, não, porque a hora que eu fui entregar o medicamento, o cara que recebeu o alimento disse que estava fora da temperatura. E você vê que essa exigência de ter o caminhão qualificado, tecnicamente, tudo isso responde muita coisa que na operação do alimento eles não conseguem responder. E muitas vezes, por que é bacana essa troca entre alimento e farmacêutico? Porque muitas vezes a gente fala, calma, né? Que foi o que nós fizemos. Eu falei, gente, eu vou apresentar para vocês como que é feito o estudo de qualificação. Perfeito. Porque a partir do momento que você qualifica, você não vai mais saber se a forma como o cara leu a temperatura do alimento que chegou, né? Se a carne chegou descongelada, foi um problema do seu equipamento, se o problema é de quem vendeu o equipamento do caminhão de refrigeração. Então, quando a gente pensa nesse conceito de qualidade, é que as pessoas entendem, e eu entendo esse ponto, como se isso fosse, na verdade, um custo. Mas você fala de um investimento. Sim, em primeiro lugar, sim. o investimento técnico que auxilia nos processos. E aí, só para juntar, que eu acho que também é muito pertinente, né, a colocação do que vocês, da forma como vocês puseram, é assim. A gente pensa muito na adequação que a gente vai ter em termos de quanto eu vou ter que investir numa solução de controle ativa ou passiva, né? E fazendo esse trabalho de mapeamento térmico de rotas para muitas empresas que a gente está fazendo, e fazendo, lógico, né? A grande diferença é a avaliação que você tem desses dados, a análise que vocês têm desses dados. E analisando profundamente esses dados, primeiro, a gente descobre muitos processos
que por si próprios podem ser melhorados, onde você não tem investimento, mas você tem revisão de acordo de qualidade, você tem uma diminuição da troca operacional dessas pessoas que estão participando disso. Então, você percebe muitas vezes que um ajuste operacional, um ajuste num acordo de qualidade, um ajuste no requisito entre as empresas já melhoraria o processo, né? Uma alteração, por exemplo, no horário de embarque de uma carga, né? Ou até mesmo, às vezes, uma troca de elemento refrigerante. Então, a gente tem que pensar que, primeiro, hoje, a grande maioria das empresas não tem todo o conhecimento dos seus próprios produtos, a limitação dos seus produtos. Não tem conhecimento de como que as suas rotas funcionam, né? Então, está sendo uma caixinha de surpresa, inclusive para a gente, né? Que descobri que Manaus não é mais quente no verão. A temperatura mais quente de Manaus é entre julho a outubro. Quem imaginaria isso, né? Eu nunca imaginei. Porque chove muito no verão, né? Eu imaginava, é verdade, eu imaginava que Rio de Janeiro fosse uma localidade muito quente e, assim, já faz uns 3 estudos de mapeamento que eu estou pegando o Rio como uma situação amena. Esse último que nós avaliamos ontem, eu tive Porto Alegre como a localidade mais quente. Eu ia falar isso exatamente. E a mais fria, né? Então, os extremos, né? E a gente avaliou Norte, Nordeste, e eu tive Porto Alegre como a mais quente. Sim. Então, quando você tem essa visão e o mapeamento térmico de rotas, ele traz isso, né, que é o requisito lá do artigo 89 da RDC 430, tá lá nos últimos parágrafos da RDC. Quando você tem essa visão da cadeia, isso é um conhecimento que, se você souber utilizar de maneira inteligente, você tem muitas oportunidades de melhoria sem efetivamente sair do seu bolso o investimento. Tá? Então, eu acho que esse é um momento que a gente precisa olhar para isso, porque a gente não sabe o que acontece na nossa cadeia de distribuição. Eu acho perfeito a sua colocação e, da nossa parte, né, com vários clientes, muitos perguntam, tá, mas qual é a solução? Qual é a solução? E é exatamente isso, Liana, a gente coloca para eles a solução, ela vem depois do entendimento, né, claro, né, da temperatura por onde a sua carga transita. Aí sim eu consigo te dar uma solução adequada e talvez de menor valor, porque a gente precisa compartilhar deste investimento com o embarcador para conseguir ter um equilíbrio, né, nas nossas operações. Claro. E a gente realmente está parte desse ponto. E a gente entende, né, essa ansiedade do outro lado em colocar para a gente como transportador, mas tá, né, qual é? Mas esse tem sido o nosso discurso e a nossa prática, né, não só o discurso. Mas... Acho que a gente vê bastante isso aqui, né? A gente primeiro escuta muito, entende muita dor, né? Porque às vezes as pessoas não entendem exatamente o profundo, o que ele tem, né? Ele tem na mão, ele tem um regulamento que fala, eu preciso... Mas o que é crítico? Né? Eu preciso entregar. E qual que é a solução? E solução, a gente pode ter N soluções, de barata a cara, né? Acho que esse é um ponto importante. De barato a caro, né? Resta com os estudos entender o que é adequado ou não. Exato. E não ter uma solução única. Né? E não ter uma solução única, perfeito. Exatamente. E aí você avaliando cada cenário, né? A gente não precisa pensar, a gente literalmente, como fornecedor de solução, nós saímos da caixa, né? Literalmente. Sim. Porque a gente pensa em soluções para diferentes tipos de operação. Então, desde o cara que tem a carga fracionada, que vai numa caixinha volume, de né? embarque, Exatamente. Muitas variáveis, num né? volume, Exatamente. Um pallet, uma carreta cheia, Exato, né? Então... É uma entrega que esses dias passou até num jornal, uma entrega de vacina em Altamira, não sei se vocês viram, né? E a gente está fazendo uma qualificação nessa região. E tem uma região do norte que é muito interessante, a gente passa pelo processo fluvial. Às vezes a gente falando, a gente não dá muita importância para isso, mas quando você começa a conversar com a pessoa que faz o processo, ela me disse assim, olha, não é a temperatura mais quente, mas a gente vai mapear. E eu achei fantástico, né? Porque a gente vai falar do rodo, do aéreo e do fluvial, né? Sim. Os 3 modais. E para essa carga passar, ela depende da quantidade de água que tem no rio para que a balsa consiga transitar. Então, você imagina... Por muitos dias, né? Por né? muitos dias. E quanto demora, né? Para subir essa água? Que temperatura isso fica exposta? A natureza, né? Porque eu tenho certeza que tem ali um armazém com temperatura controlada do lado da balsa. Também tenho certeza. Lógico. Eu também tenho certeza. Pau a pique, devidamente qualificado, né? Não,
Não, sem dúvida. Devidamente qualificado. Essa é uma característica que o Brasil ele é desse jeito, né? É literalmente abandonar a velha opinião formada sobre tudo, né? Exatamente, perfeito, Mas a Angélica. gente tem que... Mas como a Carla comentou, né, na verdade nós temos que avaliar caso a caso, né? O mais importante é a gente conhecer bem o produto, né? No caso, a indústria, conhecer bem o produto e mais do que nunca a função do integrador logístico, indústria e distribuidor é muito necessária para que tenha essa comunicação efetiva, para que se possa aí, personalizar cada vez mais o serviço, né? Se fazendo mais importante aí a função do transportador. Né? Para criar sinergias, né? As sinergias. Sinergia eu acho que é fundamental. Exato. Por nossa parte, a gente tem encontrado surpresas extremamente positivas, né? Tanto da parceria como da vontade de contribuir, ajudar, aceitar e entender dos clientes. Então, Legal. isso também foi uma surpresa muito boa. A RDC está vindo para falar de medicamento. Sim. E o resto do mercado? Correlato? Por enquanto ainda tá conseguindo escapar, né? Porque também tem 2 a 8, tem menos 20, menos 70. As aplicações de boas práticas, elas são unânimes, né? Quando a gente pensa na temperatura do medicamento, na qualidade, quando você está pensando num exame, por exemplo, né? Um produto para diagnóstico, a gente trabalhou muito com isso, né, Flávio? Muito. Quando você está pensando num produto para diagnóstico e você precisa manter, porque aquele diagnóstico, né? Ele é sensível às vezes. Não, ele é sensível e pensa na importância de você receber um diagnóstico errado e ter um tratamento errado por uma quebra de temperatura, né? E qualquer um de nós aqui está sujeito a isso. Então, quando a gente pensa nas boas práticas, é sempre assim, né? Tem uma pergunta que não quer calar. Eu estou importando um produto, mas a RDC vale de onde, né? Território brasileiro para frente? Quando está lá no avião, o que acontece? Quando está lá no meu importador? Então, eu acho que a gente precisa pensar sempre globalmente, né? O Rafik Bichara, ele é para mim, ele é o rei do cold chain, né? Ele é do PDA lá nos Estados Unidos e ele sempre fala, você pensa globalmente e age localmente, né? E eu acho que isso faz muito sentido. Então, o que diz as boas práticas? O que eu tenho que fazer para manter? Porque, de novo, não é sapato, né? É um produto para diagnóstico que vai ser utilizado para determinar algo importante e factível para uma mudança de vida, por exemplo. Exato. Um outro ponto, Flávio, que eu acho que vale a pena a gente comentar, é que as pessoas perguntam muito assim, isso não é válido para diagnóstico, né? Ou não é válido para um outro tipo que não seja um medicamento, mas, por exemplo, sei lá, um hemoderivado. E a gente sabe que a gente tem uma mudança de legislação, né? E que isso, de uma certa forma, impacta, principalmente porque a gente tem, por cultura, né? E algumas empresas, obviamente, também não dá para responder por todas, mas eu só implemento, eu só faço quando efetivamente bater na minha porta. E quando bate na minha porta, eu não tive tempo para fazer, né? É mais ou menos assim, mas por cultura a gente faz dessa forma. Mas, de novo, quando a gente pensa na qualidade do processo, isso precisa ser mantido. Legal. Em termos de mercado, você acha que o mercado está movimentando ou você acha que o mercado está ainda esperando alguma coisa? Não, eu vejo, né? Olhando do teu lado. Eu vejo todo o mercado interessado e responsável se movimentando. Todo o mercado. Né, eu acho que é pertinente, né? Agora não tem mais desculpa que não tem tempo, né? Tempo já foi dado, a gente não né? vê essa realidade. Não. A gente Sério? não vê, sério. Nós atendemos empresas, né, de todos os portes, de todos os segmentos, então desde a indústria farmacêutica até o transportador, e a gente não vê. Então tem muita gente que acha que ainda... Talvez achem que março nunca vai chegar, né? 2022 talvez não vai acontecer. Outros acham que a legislação vai ser prorrogada. Outros acreditam que a legislação ainda vai cair, que não vai pegar. Então, a gente vê de tudo, de tudo. Tem empresas que estão prontas, preparadas, né? Empresas que estão em processo e empresas que acho que março não está no calendário. Mas Ou está esperando virar o ano para conseguir o orçamento. Mas vamos lá, se em março não tiver pronto, não vai operar. É o que a gente espera, né?
Esse vai ser um ponto bastante interessante, né? Qual que vai ser a régua de corte, né? As que não estão prontas, elas vão operar até uma decisão de uma inspeção Anvisa, por exemplo, que tire ela do radar? Eu não acho que é até uma decisão Anvisa. Eu vejo que os clientes, né, pelo interesse, né, em manter os produtos e com este papel responsável, e vestindo da responsabilidade, como diz o início da RDC, que toda a cadeia tem responsabilidade, tem essa preocupação. Né? Deveria ser o caminho normal de ter, né? Mas com certeza tem gente que está na espera, né? Mas eu acredito que a grande indústria, né, que já pratica, que já tem processos consolidados, tem essa preocupação, já cobra, porque eu espero que da mesma maneira como a gente responde, né, aos nossos clientes e que clientes que operam com outras empresas, eu acredito que também tem a mesma exigência. Então, eu vejo este movimento, Legal. né? E eu acredito que também, só complementando, como a própria legislação diz, né, a responsabilidade ela está aplicável a todos da cadeia e acaba que sendo puxada por ambas as partes também. Então, o órgão regulador ele vai fazer a inspeção e ele vai, do ponto de vista de autoridade sanitária, fazer exigência. Nós, como indústria, vamos somente escolher os parceiros que atendam ao requerimento. Então, eu não vou mais contratar um serviço de um parceiro em que ele não está adequado, né? Faz parte aí de todo o elo e da cadeia. Então, há uma corresponsabilidade de ambas as partes e nós esperamos, né, que essa régua ela seja para todos. Claro que tem um tempo, né? A Anvisa não vai todo mês em todos os lugares, ela tem uma agenda de inspeção para cumprir, mas as pessoas vão ficar para trás, as empresas vão ficar para trás. Então, quem tiver a melhor solução, que estiver mais adequado, é o que está realmente atendendo aos requerimentos e é o que vão estar aptos a atenderem, prestarem serviços ou se manterem no mercado. Então, a gente está falando de não somente uma legislação, mas é um risco para o paciente, né? Então, a legislação veio para realmente a gente formalizar a obrigatoriedade que antes já era descrita nas nossas RDCs de boas práticas, né? Não era tão explícita quanto a 430 veio detalhar o como, mas essa responsabilidade, ela está na cadeia como um todo, né? Não dá para se eximir. Não tem mais tempo, né? Liana, Angélica, eu acredito que não tem mais tempo do mercado falar, olha, mas não ficou claro quem tem que atender. É o transportador, é a responsabilidade do distribuidor, não tem mais espaço, não tem mais tempo para dúvidas, né? Existem vários grupos de discussão da legislação justamente para que fique clara as responsabilidades, né? E isso daí, como a Carla acabou de comentar, o próprio mercado vai cobrar, né, o cliente não vai mais fazer parceria com o transportador que não atender. Como que o cliente, Carla, você está vendo os seus clientes enxergarem isso? Ou para eles é transparente? Então, ainda não vejo uma cobrança por parte dos clientes, tá? Eu vejo um movimento muito grande entre nós, indústria, operador logístico, transportador, eu não sei até que nível isso para o cliente final é perceptível. O que a gente percebe é através de uma reclamação de mercado, né? Se o consumidor, ele receber um medicamento em que ele percebe que não tem um efeito que causou alguma reação, isso aciona toda uma cadeia de saque, farmacovigilância, desvio, investigação, e as autoridades sanitárias fazem essa verificação quando vem renovar as boas práticas. Você, o cliente não vai perceber, mais ou menos, a partir do momento que você está dentro desse elo e dessa cadeia, você pode ser cobrado através de inspeções até mesmo na indústria, porque quando a gente faz toda a rastreabilidade, a gente consegue mostrar em que elo, em que etapa esse produto foi exposto e onde pode estar o risco desse não efeito. Talvez vou colocar de outra maneira. O cliente que vai receber o produto e o produto chegou fora da temperatura, ele vai ter uma mudança? Ele vai começar a receber o produto dentro da temperatura? As reclamações acabam?
Maravilhoso. Vamos... Maravilhoso. Vamos pensar no 2-8, né? Vamos começar pelo 2-8. Eu fiz todo o processo, qualifiquei, tá bonitinho, mapeei rota, agora não chega mais produto fora da temperatura. Vamos fazer um mini flashback. Vamos. Assim, ó. Teoricamente... Muito tempo atrás ou não? Ah, nem tanto, né? Então tá bom. Senão vai denunciar uma cidade, né? Porque eu não era nascido. Vem, Então, Assim, ó. Vamos pensar no 2-8. O que a gente ouve muito? A cadeia do 2-8 já está regulamentada. Nas grandes indústrias, eu diria que sim, por favor, obrigada, maravilhoso, né? Conforme esse elo da cadeia vai se movimentando e a gente vai se distanciando do detentor do registro, a gente ainda sabe que a gente tem muita quebra nessa cadeia, né? A começar por conceito de qualificação. Então, vamos lembrar, né? Como é que eu qualifico a minha caixa? Guia de produtos biológicos para os produtos biológicos da Anvisa de 2017. Então, independente dele ser o picolé, o sorvete, o veterinário, o diagnóstico, a referência é a mesma. Por quê? Porque é uma referência de exatamente um passo a passo de como você fazer e o que você levar em consideração. Partindo do princípio que isso acontece para o 2-8, partindo do princípio que a gente presume que a cadeia já funcione automaticamente, a gente ainda tem muita excursão, né, acontecendo na ponta. E por diversos fatores, né? Se a gente for listar aqui rapidinho, ó, a gente tem qualificações que não seguem o guia, qualificações que são antigas, deveriam ter sido refeitas. E não são feitas de forma adequada. A gente tem a medição de temperatura, pelo amor de Deus, com o termômetro a laser, socorro. Não, mini flashback, socorro, pelo amor de Deus. Eu vou fazer um parênteses aqui para todo mundo. Eu mandei uma foto para você de uma pessoa, né, que recebeu o material e foi fazer a amostragem da temperatura com termômetro de mercúrio. Socorro! Socorro! Eu adoro receber, podem mandar. Mas o termômetro a laser, então, como que ele recebe? Porque, muitas vezes, esse medicamento está chegando perfeitamente dentro da temperatura, mas o cara que recebe da forma errada. Exato. Então, mudar essa cultura, né? É um trabalho de formiga, né? Pequenas formigas, levando conhecimento para poder desenvolver a cadeia como um todo. E mesmo assim, a gente vê que muitas vezes a gente tem excursão. E excursão, que aí a gente está pensando lá na ponta, mas vamos pensar aqui, porque o cara qualificou, mas ele muitas vezes não tinha a sua câmara fria qualificada, né? Exato. Ou o seu freezer. E aí a gente não está falando de grandes empresas, né? Como operadores logísticos, como a Galderma, a Luft e tal. A gente está falando de empresas de outros portes, empresas menores e outros elos da cadeia. Quando a gente pensa numa carga seca, que seria o 15 a 30, por exemplo, a gente precisa sair do mesmo princípio. Então, quando eu vou falar, eu vou ter a minha embalagem qualificada, eu vou ter o meu controle de temperatura. Primeiro, como essa embalagem vai ser qualificada, ou essa manta do caminhão, ou esse caminhão refrigerado, como ele vai ser qualificado, como você vai avaliar a temperatura, o que está por trás, porque daí não é só você qualificar o sistema de controle, mas o freezer, a geladeira, o ambiente, porque tudo isso interfere. E só quem faz qualificação de embalagem, só quem acompanha, né, a gente sabe que todos esses processos interferem no resultado final. Né? Então, eu acho que é um grande momento de aprendizado e muito trabalho. É muito trabalho. Acho que todo mundo aqui já passou por experiências, já viu experiências que na ponta, às vezes, um problema, né? Sem querer falar para o público, mas às vezes a ponta abre a caixa e deixa ela aberta. Por falta de informação, orientação, né? Esse é o ponto. Será que em algum momento a gente vai ter uma regulamentação complementar para o elo da cadeia final do cliente também? Sim, a gente vai ter. Né? Porque a gente está falando importação, armazenagem, distribuição e falta um pedaço, né? Para a gente garantir que dali para frente também está certo. Sim, eu já fiz essa pergunta e vamos ter sim. Porque eu acho que esse é o elo. Concordo com você. Por isso que quando eu coloquei para a Carla, é assim, o cliente vai sentir algum impacto, porque se ele tiver usando a mesma metodologia que ele usa hoje, algumas variações... Fica sujeito, né? Fica sujeito aberto, a levar ao erro, né? De ser questionado. E naquele momento que ele foi questionado e está fora da temperatura, aquele produto, teoricamente, tem que fazer toda a prova para trás para saber. Ele saiu da especificação dele? Ele pode ser ou não? Qual momento, né? Sim. Né? Então, isso pode ser um custo extra no trabalho, né? Uma perda, um prejuízo, mas esse é um ponto importante, né? Todos os elos, incluindo o final, o consumidor final, ele tem que estar ali, né?
Eu acho que falta informação para o consumidor final, porque basicamente, né, os nossos parentes entenderam o que era cadeia fria agora com a pandemia, né? Quando você falava com o que você trabalha, com a vacina. Né? Agora todo mundo entendeu o que é cadeia do frio, parece que cadeia do frio acontece agora. Agora a gente começou a entregar vacina em Altamira. Só existe Antes a gente a vacina não fazia, só existe a vacina. E a né? primeira vez que surgiu o menos 70, né? É a primeira vez, e agora o que a gente faz? Como é que a gente usa o gelo seco, né? Mas isso sempre existiu. E essa falta de informação, né? Ela traz um prejuízo e um estrago muito grande. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma palestra para um grupo de hospitais e eles disseram assim, olha, quando eu recebo uma caixa térmica dentro do hospital, eu recuso se ela não tiver elementos refrigerantes em todas as laterais da caixa. E eu disse, de onde surgiu essa ideia? É a ideia de quanto mais melhor, né? mais gelado então, vai ficar, assim, né? Boa. Quanto gelo, mais né? É o gelado, picolé. melhor. É o picolé. E aí você vê que você tem uma cultura impregnada e isso causa um movimento, é um movimento muito sério, né? E aí a gente tem que o quê? Nós que somos profissionais da área, instruir, levar conhecimento. Conhecimento é uma coisa que a gente não nega, né, gente? A gente nega outras coisas, né? A sobremesa a gente nega, mas conhecimento a gente não nega para poder A sobremesa aliviar. depende da situação também. Ah, não, se você quiser dividir, eu não vou dividir com você a sobremesa. Tá, mas eu acho... Eu já trabalhei, eu já peguei situação assim muito crítica, né? Que o operador logístico só tinha aquele naquela localidade, né? Região extrema do país que não sabia o que era uma maturação de gelo. Então isso é muito sério. E como ele congela esse gelo, né? E o quanto isso vai ser impactante para esse transporte acontecer com esse gelo que não foi congelado. Exatamente. E aí é uma coisa tão simples. É muito simples, de mas se aí resolver. falta a informação, né? E daí aquele operador logístico só tem aquela base para fazer o cross-docking dele, só tem esse operador, vamos falar, nem qualificado, dá para dizer que é qualificado, né? É o único que atenderia para fazer uma troca. Parcialmente regularizado. Parcialmente. Adorei o termo. E aí fica difícil, porque né? não entende Se o que é aqui, maturação. né, tô atendo a legislação pela metade, né? Não Exato, atende. não atende, né? Mas tem lá. E aí não entende o que é uma maturação, né? Ah, gelo é gelo. Então, a gente ainda pega essas situações, né? Por isso que é importante essa validação, né, na ponta ali, né, no last mile. É muito importante isso, para que não se quebre todo o trabalho que foi feito, né, na cadeia até chegar naquele ponto. A Carla, eu não sei se a Carla também mexe com temperatura, né? Até um pouco de desconhecimento, é uma falha, né? Mas se também todo o produto dela é refrigerado ou é carga seca, né? Mas eu acho que... Nós temos os dois. Nós temos o 2 a 8 e nós temos cargas secas também. E pegando um complemento, falando um pouquinho, a gente falou muito do processo de qualificação, de validação, a gente já falou da capacitação técnica, mas a gente também tem que contemplar os desvios que podem acontecer durante todo esse processo, né? Não quer dizer que a partir do momento que eu monitorei, fiz meu mapeamento, qualifiquei, defini o meu processo, que não vão acontecer desvios. E isso também é muito importante. A gente precisa documentar, ter esse canal de comunicação e ter os planos de contingência. Então, se o caminhão quebra, qual é a minha ação? Se o meu freezer, que o gelo tem que ficar maturado, para de funcionar, qual é a minha ação? Então, isso também é muito importante, porque a energia cai, né? Não são todas as pessoas que vão ter um no-break, que vão ter um gerador. Caminhão quebra. Gerador, obrigada. E assim, qual é o plano de contingência? Então, a gente tem cadeia fria, 2 a 8, são críticos. Como eu documento? Como que eu aciono o meu canal de ajuda, seja para o detentor do registro? Como que eu trato os desvios de qualidade? Como que eu documento? Como que eu garanto essa rastreabilidade? Então, na hora que for desenhar esse processo, é importante também a gente definir os planos de contingência, os desvios. E é o que a Liana falou, quando a gente começa a monitorar, que a gente começa a descobrir o que acontece em todo o elo. Exato. E a partir dessas experiências que você vai ajustando, capacitando, treinando e revisando esse processo, que nem sempre ele vai rodar exatamente da mesma forma que você monitorou. Ô, Carla, e principalmente, né, quando você tiver que avaliar o tempo de excursão de temperatura, você tem que avaliar desse ponto de distribuição, mas todo o ponto para trás, né? Porque ele fala normalmente que ele tem uma estabilidade
mas do ponto de fabricação até a entrega, né? Então, tem mais Exatamente. elos envolvidos aí para trás que você tem que entender, né? Acho que esse é o Exatamente. desafio da indústria, né? Perfeito. E assim, tem que tomar cuidado com esse conceito, porque a gente fala, mas faz estabilidade. Só que a estabilidade é para assegurar a validade desse medicamento. A estabilidade, ela não é feita para suportar as extrapolações ou exposições além da condição normal dela. Então, a Anvisa, ela é muito clara nesse ponto. Você precisa monitorar, saber em que condição o seu produto é exposto e depois estudos que suportem essa exposição até final de validade. A minha estabilidade, ela foi feita para determinar a validade, não para avaliar degradantes que possam vir em decorrência a essa exposição de temperatura. Muitas vezes o cliente, ele acha que pode tomar essa decisão baseado num estudo de estabilidade que o medicamento é exposto, e isso é muito arriscado, porque essa estabilidade não foi para uma condição em que muitas vezes ele não sabe, desde a importação até a chegada dele, em que outras exposições podem ter acontecido para eu falar, a minha estabilidade suporta essa exposição. Isso também é um conceito que a gente vem discutindo muito, e por isso que cada empresa precisa conhecer o seu produto para saber se essa exposição não impacta a qualidade do mesmo, se não tem nenhum degradante, alguma impureza que possa vir decorrente dessa exposição que afete a qualidade. É exatamente usar a estabilidade como exceção e não como ponto de apoio para se tornar regra, né? Para o não cumprimento da temperatura do registro e que consta em bula, em cartucho, enfim. Exatamente. E aí, se vocês pegarem perguntas e respostas da RDC 430, é super interessante, porque há essa discussão, há esse questionamento e realmente há essa orientação, né? Então, não utilizar a estabilidade para suportar a excursão, que nem a Liana disse, né? Eu acho que é importante que estamos criando uma condição de garantia que o produto está funcionando, né, de maneira robusta, que na verdade todo mundo já fazia, só agora atentando talvez mais documentalmente, Ampliando, né? Exatamente, indo reforçando, porque ninguém da saúde ia entregar o material de qualquer jeito, né? A gente acredita isso, que todo mundo produz e fala que seu produto tem qualidade, tem que ser entregue com qualidade. Sim. Né? Então, acho que agora é um momento de reforçar, de aprender, e eu acho que é um momento de conversar muito, porque daqui até março, eu acho que vai ter muita gente ainda com muita dúvida e arrancando cabelo. Né? Ainda temos. Eu acho que vai ter. Eu acho que ainda vai ter agora, vai entrar algum perfil verão agora, que as pessoas vão descobrir efetivamente como é que tá essas rotas. A gente tem níveis, né, de entendimentos dos profissionais da área bastante diferentes. Então, a gente tem profissionais que ainda estão se perguntando, mas o que é SRDC? Né? O que eu tenho que fazer? Por onde que eu começo? Mando material. Mas qual que é a diferença de mapear minha rota, monitorar, qualificar? Né? Então, a gente tem muitos profissionais que ainda estão tentando entender. E eu acho que esse tipo de trabalho que a gente vem fazendo, esse tipo de discussão, né? Isso só agrega, traz conhecimento para o mercado e ajuda na implementação daqueles que realmente querem estar adequados. Legal. Bom, vocês podem não ter percebido, mas a gente já passou o nosso tempo, a gente até passou um pouquinho demais, mas tá bom. Eu queria aproveitar, assim, que vocês tivessem um breve tempo, aí, uns 2 minutinhos, 1 minutinho, aí para poder falar um pouquinho do seu sentimento da 430, do geral, e o que achou desse bate-papo para a gente ver se a gente faz um segundo. Pode começar por você, Carla. Maravilha. Eu queria agradecer o convite. É sempre um prazer aí estar com profissionais tão competentes discutindo sobre o tema. Eu acho que toda legislação, ela acaba dando uma impulsionada, né, para que a gente realmente assuma a responsabilidade do cumprimento do que realmente é importante para o paciente. Então, acho que no fim, a gente precisa ter esse entendimento, né, a gente tem uma responsabilidade de assegurar que esse medicamento chegue com segurança e eficácia até a ponta. Existem desafios, existem caminhos e acho que alternativas, cada um dentro aí da sua realidade precisa
como foi dito, né, buscar essa sinergia com os parceiros que façam sentido para a realização do cumprimento da legislação. O assunto, se você colocar hoje no Google, a gente tem muitos vídeos sobre a RDC, mesmo a Liana, se você seguir o perfil dela, você vai ter várias aulas, muitas aulas realmente explicando, né, discutindo artigos, o como. Então, assim, busquem informação, a gente está à disposição para ajudar, acho que não só como empresa, mas como farmacêutico, a gente sabe da responsabilidade que a gente tem para ter essa segurança de entregar esse medicamento, e o consumidor acaba sendo nossas famílias, então há uma responsabilidade muito grande também, né, em como a gente consegue contribuir com comunicação, com conhecimento, com sinergia. Então, eu deixo também o meu canal aberto para ajudar no que tiver aí ao meu alcance, e agradeço muito pelo convite, pela discussão. Obrigado você. Um pouquinho de você também, Angélica. Eu agradeço o convite, é sempre um privilégio, né, compartilhar das informações de conhecimento. Obrigada, né, a todas vocês, a você, pelo convite, por essa oportunidade. A gente tem muito trabalho, o trabalho não para, a gente vem trabalhando aí de segunda a segunda. Março já está aí, né? Não dá para falar em março como se faltasse aí mais 12 meses, falta só 3 meses. A gente já vai começando a montar a árvore de Natal, né? Exatamente. Mas vamos lá, eu também acredito que da importância da RDC para todos nós, né, consumidores, né, a gente acaba, o cliente final somos nós. Então, acho que, e fico bem feliz por fazer parte desse trabalho. Que legal, muito obrigado. Liana? Primeiro, gostaria de parabenizá-los, né, pelo tema que vocês trouxeram e por ter convidado pessoas, né, tão engajadas no tema. Então, para mim é um prazer fazer parte disso. Obrigada pelo convite. Nenhuma mudança, a gente não tem como arrumar a casa sem primeiro bagunçar. Quando a gente vai limpar a sala da nossa casa, né, a gente tira o tapete do lugar, puxa o sofá, tira uma poeira que está ali, arrasta o vaso, para depois a gente poder organizar. Normalmente a gente se incomoda com tudo aquilo que traz mudanças, né? A gente gosta da nossa zona de conforto, de estar no quentinho. Mas eu tenho certeza que daqui a um tempo a gente vai olhar e vai falar foi muito mais fácil do que a gente imaginou, ou que não seja mais fácil do que a gente imaginou, mas trouxe benefícios para a cadeia que certamente vão ser visíveis a olho nu, tá? Então, o meu sentimento é, sim, tira a gente da zona de conforto, né? A gente tem níveis muito diferentes de profissionais e a gente vê profissionais que vão atrás, que estudam, que leem, e outros que querem que as coisas caiam no colo, né? Então, a gente também precisa ajudar, impulsionar esses profissionais que se qualifiquem, que vão atrás da informação. A informação está aí para todo mundo, né? Tem muita informação. Como a Carla falou, joga lá no YouTube. Joga Liana RDC. Joga Liana RDC 430, vai aparecer um monte. Porque o objetivo é levar, e quanto mais a gente leva, mais a gente vê que tem gente que precisa da informação, né? Exato. Então, o meu sentimento é que é difícil mesmo, é difícil para todo mundo, né? Tanto que até para um fornecedor, né, de soluções térmicas como o Grupo Polar, a gente tem uma excelente oportunidade, mas vocês não sabem o trabalho que isso dá para trazer soluções, e não são quaisquer soluções, que sejam efetivas, né, na prática, na operação, no custo. Não adianta eu entregar um foguete da NASA, né, para transportar um antitérmico. Então, existe todo um trabalho, eu acho que de novo, é um processo, é doído, toda mudança é doída, é um processo de grande oportunidade, e quem souber aproveitar, realmente tem oportunidade de fazer a diferença como um fornecedor de solução ou como, né, uma indústria que entregue o medicamento de forma diferente. Então, como toda pessoa positiva, eu acho que no final teremos bons frutos. Ótimo. Exatamente. Andréia? Bom, por parte da equipe Stark, agradeço muitíssimo a presença de vocês. Agregou demais, né, a conhecimento ao nosso painel, né, que nós tivemos aí a ideia, né, nessa semana da qualidade. É muito importante a gente falar desse tema, né, verificar a importância, ouvir
a indústria, ouvir, né, as empresas de validação, a empresa Polar, ouvir, né, operador logístico tão conceituado no mercado como a Luft. Então a gente quis ouvir um pouquinho de vocês e sentir um pouco do sentimento que vocês têm em relação à adequação, né, da legislação a 430 e um pouquinho do sentimento do mercado, a dor do mercado. E estamos aqui para levar informação, para discutir cada vez mais e mostrar a importância, mostrar o nosso posicionamento, a nossa preocupação e a nossa parceria com a indústria, mostrar que nós estamos preocupados em atender a legislação. Obrigada. E só deixar um recado, que a gente já está pronto para discutir rastreabilidade, serialização. Nos convidem também. Já estou me autoconvidando. No caso, não seria comigo, a gente tem profissionais bem melhores nesse assunto, que é o nosso CEO. Quando a gente falar de Luft, é quase então, você, né? Não, nesse caso a gente tem pessoas mais qualificadas, que é o nosso CIO e nosso CEO. Perfeito. Eu particularmente agradeço todo mundo, né? Agradeço você, Carla, pela tua presença como indústria, tá? Tenho saudade do meu lado de indústria, mas estou feliz desse lado aqui, tá? Então eu sei o momento que você deve estar passando, eu fico feliz, compartilho o meu sentimento com você, agradeço muito a tua presença, tá? Angélica, a presença aqui ímpar, tá? Muito obrigado. Como um misto de operador e transporte, né? Já fui muito usuário de vocês também. Hoje vocês parte da nossa solução, que a gente consegue fazer. Liana, né? Muito tempo de Polar, muito tempo de validação, muito tempo de achar soluções, né? Muito tempo, uns 2 anos, tá, gente? Não muito, não. Nada muito mais que isso. Tá? Agradeço muito, enriquece muito, né? Como a Andréia. Acho que a gente fez um painel aqui rápido, que esse era o objetivo, era um painel de trazer um debate, não ficar detalhando muito artigo, era a gente fazer um... Né? E de pontos de vistas diferentes da entender cadeia, o duelo, né? A Stark, ela veio para o mercado para fazer isso, para tentar ser um integrador dos elos, né? Porque muitas vezes os elos, eles estão integrados como uma indústria até um operador e um fornecedor, mas às vezes falta a sinergia dos outros clientes e a gente quer encontrar isso, sinergia de fornecedores, sinergia de operadores com clientes, porque às vezes as soluções que são buscadas, elas estão de fácil acesso, só que as pessoas não conseguem chegar, né? A ideia da gente é prover isso, é prover essas cadeias para poderem conversar, discutir, encontrar essas soluções. Enriquece demais vocês aqui. Agradeço muito. E quem sabe, né? Cheers! Cheers! Quem sabe a gente já faz um painel 2. Obrigado, Carla. Obrigado, gente. Obrigada, Carla. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau.